Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Diga graças a Deus e tome o teu assento, glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esses dias atrás eu fiz leitura aqui de um versículo da palavra de Deus, de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, aonde a Bíblia diz que o espírito dos profetas são submissos aos profetas. Então, o meu espírito lhe é submisso a mim. O teu espírito lhe é submisso a você. O que isso quer dizer? Que se eu quiser parar, irmão Aparício, eu paro. Aleluia. Porque o meu espírito é submisso a mim. Se eu quiser fechar a boca, eu fecho. E o meu espírito me obedece. Porque o espírito do profeta é submisso ao profeta. Mas o espírito do Senhor, ele não é submisso a ninguém. O espírito do Senhor, ele faz o que ele quer. Aleluia. O espírito do Senhor, ele não é submisso a ninguém, ele não obedece a ninguém. Ele opera da maneira que ele quiser. Então, se o teu espírito é submisso a você, você só vai dar glória a Deus se você quiser. Amandai. Se você só vai glorificar se você quiser. Se você quiser fechar a sua boca, você vai ficar de boca fechada. Mas a minha oração é que o Espírito Santo te envolva. Aleluia. E que você possa abrir a boca que Deus te deu e glorificar a Ele nesta noite. Irmãos, apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, segundo ele, porque alguns da família de Cloé entraram em comunicação com o apóstolo Paulo e contaram algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Paulo havia fundado a igreja de Corinto e ficou 1 ano e meio lá, mas agora ele estava ausente. Aleluia! E muitas coisas estavam acontecendo em Corinto. Muitas coisas que não agradavam a Deus. Tanto que a Bíblia diz que na igreja de Corinto estava havendo divisão, preferência, acepção, partidarismo. Porque no capítulo de número 1, Paulo vai dizer que os coríntios diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. Aleluia. Então o povo em Corinto estava dividido. Tinha irmãos na igreja de Corinto que quando Apolo pregava, ele não ia no culto. Tinha irmãos em Corinto, aleluia, que quando Cefas pregava, ele não ia no culto, porque ele era de Apolo. Amanácia. Recantácia. O Coríntio dizia, muitos irmãos, que o pastor distrital de Corinto devia ser Paulo. Outros, irmão Flávio Farias, diziam que tinha que ser Apolo. Rabaxé. Tinha irmãos em Corinto que quando Apolo orava, não cria. Porque ele somente acreditava na oração de Cefas. Se Cefas não orar, recanda-se. Aleluia! Paulo ficou sabendo dessas coisas. No capítulo de número 3, Paulo diz assim: sois ainda carnais, são meninos em Cristo. Eu queria vos dar algum alimento sólido, mas não posso, porque ainda são meninos, crianças espirituais. E aquela pessoa que só come coisa fraca,
Você sabe que se der comida forte para ela, dá dor de barriga, faz mal, aleluia, porque ela não está preparada para aquilo. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Também no capítulo 3 ele diz que há inveja e dissensões e contendas no meio do povo. No capítulo 4, Paulo diz que eles estão inchados, soberbos. Já estáis fartos, diz Paulo, já estáis ricos. Sem nós reinais. Paulo está dizendo, vocês não precisam mais de nós aí em Corinto. Não precisam de pastor, não precisam de supervisor, não precisam mais de líder, não precisam mais de dirigente, porque eles já sabiam tudo. Não precisavam mais ir à escola bíblica dominical, porque eles sabiam tudo já. Eles diziam, eu já sei tudo, vou lá fazer o quê? Nasce e candaço. Anabagaçu. Capítulo 5, Paulo diz a fornicação. Há coisas no meio dos coríntios que nem entre meus gentios acontece. No capítulo 6, Paulo diz fugir da prostituição. Tamanha eram as coisas que aconteciam em Corinto. Ecaia séria. Os coríntios estavam soberbos e inchados. Haviam ficado muito grandes, como disse o nosso pastor Moisés, que pregou na reunião do obreiro sábado à tarde. Ele disse que o coração fica tão grande, o obreiro fica tão grande, o crente fica tão grande que ele não cabe mais dentro da igreja. E de toda essa situação, devido a todos esses acontecimentos, Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E quando nós falamos ministro, parece, aleluia, que é um cargo maioral, é um cargo importante, porque nós estamos acostumados a ver ministro da educação, ministro da agricultura, aleluia. Nos outros países tem primeiro-ministro, tem embaixador, e nós escutamos essas coisas, e muitas vezes sobe ao nosso coração, quando alguém diz ministro do Evangelho, sou ministro do Evangelho, ou ainda sou ministro de louvor, achando que isso é posição, que isso é destaque, achando que isso é proeminência em alguma coisa. Aleluia. Mas, para quem estuda um pouquinho, sabe que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. Toda Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a língua grega ela é muito rica. No seu significado, é muitíssimo rica. Tanto que, para designar a palavra ministro, que Paulo usa aqui, Paulo tinha 3 opções para usar, tinha 3 palavras na língua grega. Uma delas era doulos, a outra era diáconos e a terceira era uperetes. Doulos seria uma palavra boa, diáconos então seria melhor ainda. Mas a palavra que Paulo usa aqui para ministro é uperetes. E o que é uperetes, pregador? Uperetes na língua grega significava remador de galé. Uperetes significava remador de baixa categoria, remador de baixo, ou remador do porão. Água cheia. Paulo usa essa linguagem porque Corinto era uma cidade portuária, ficava, aleluia, na beira do mar e tinha muitos navios ancorados, era normal na cidade de Corinto. Então Paulo vai falar de uma maneira que os coríntios entendam, e Paulo vai dizer que os homens nos considerem como uperetes. Todo coríntio sabia o que era um operete. Um operete era um remador do porão. Operetes era um remador na parte mais baixa de um navio, que fazia o navio andar.
num tempo em que se não usava velas, os navios eram levados pela força do braço dos homens, pela força do remo. E os uperetes nada mais eram que os remadores do último porão do navio, que faziam o navio andar. E Deus já começou a falar. E eu quero vos pregar uma mensagem nesta noite sobre o tema remador do porão. Remador do porão. Ministros de Cristo. Remador do porão. É verdade. Paulo escreve aos coríntios inchados e soberbos. E Paulo diz: vocês precisam ser remadores do porão. Aleluia. Por quê? Paulo sabia muito bem, dirigido pelo Espírito Santo, o que estava escrevendo. Aleluia. Paulo estava dizendo que o ministro ele precisa descer ao porão do navio, porque o perete, o mundo dele era o porão. O trabalho do perete, na maioria das vezes, eram escravos que estavam lá, condenados, sentenciados. Esses eram os uperetes. Seu único trabalho era remar, 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 se acandar. A única voz que eles ouviam lá no porão, irmão Flávio, era remem, remem, remem. Porque o serviço deles era remar. O perete não tinha primeira classe e nem segunda. O perete era do porão. Aleluia. Porque lá no porão não tinha nada, pastor Darcy. Não tinha nem luz. Era quase escuridão total. Não tinha holofote para o pregador. Não tinha no porão, não tinha. Aleluia. Porque lá no porão não tinha elogio, não tinha tapinha nas costas, não tinha Flávio, mas tu é um homem de Deus, meu pai. Tu é o cara. Não tinha nada. Amanácia. Aleluia. Lá no porão não tinha nem sequer uma janelinha, aleluia, para que você pudesse ver para fora lá o mundo como é que é. Não tinha. Não tem janelinha para nós poder olhar como é que está lá fora. Não tem. Para nós não tem. Para remador de porão não tem janelinha. Aleluia. Para remador de porão não tem holofote.